pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo para o nosso canal Fala aí Diego. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o meu joinha aí, curtir e compartilhar, né, obviamente, esse vídeo para que a gente alcance ainda mais pessoas apaixonadas pelo futebol inglês e principalmente pelo Arsenal, nosso time do coração, rumo à meta de 300 inscritos. Estamos chegando perto dessa meta. E eu quero agradecer a toda a galera que está chegando aí no nosso canal, interagindo inclusive, deixando o seu comentário, enfim, compartilhando, dando essa moral aqui para nós, tá certo? Bom, gente, eu quero fazer um compilado aqui nesse vídeo, porque eu ia falar apenas do sorteio da Champions League, que aconteceu nesta sexta-feira de manhã, definindo os confrontos de oitavas de final, mas eu quero também fazer um disclaimer aqui, aproveitar um pouquinho para falar uma espécie de pré-jogo expresso de Arsenal e Chelsea. O Arsenal, depois de ter goleado o Tottenham na última rodada, agora recebe o Chelsea em mais um clássico londrino, só que na nossa casa, no Emirates. Então a expectativa é alta para esse jogo, a expectativa é de mais um bom resultado em busca dos 3 pontos para a gente se manter firme na liderança aí, rumo à busca por esse título que não vem há tanto tempo da Premier League. A pressão é grande, mas eu acredito que depois do resultado diante dos Spurs no North London Derby, eu acho que a gente vem motivado para esse jogo diante do Chelsea. E já introduzindo esse assunto, né, do pré-jogo, eu poderia até falar do sorteio primeiro, mas já que a gente está falando desse duelo, o Chelsea que não deve contar com Cucurella e também não deve contar com Estevão, ambos lesionados, e o Fofana, que está suspenso após ter sido expulso no último jogo. Inclusive o Chelsea empatou com o Burnley, né, no último jogo. Enfim, a equipe do Rossenior que apresentou uma leve melhora, né, com a chegada dele. Inclusive o João Pedro melhorou bastante os seus números, porém alguns tropeços pontuais aí tem feito com que a torcida dê aquela cobrada incisiva nos jogadores e, enfim, na comissão técnica. Do lado do Arsenal, o Kai Havertz deve treinar, deve participar da sessão de treino deste sábado, e então o técnico Arteta deve definir aí se vai para o jogo ou não o alemão Kai Havertz, o carrasco do Chelsea, ele que fez o gol que sacramentou a eliminação e a classificação do Arsenal para a grande decisão da Carabao Cup. O Max Dalman já voltou, deve ser relacionado inclusive para os jogos do Sub-21 neste final de semana. Boa notícia, o garoto volta aí a atuar e ganhar ritmo de jogo, ganhar minutos mesmo na equipe de base, para quem sabe reforçar aí a equipe principal. É bom ter todo mundo à disposição, é bom que todos estejam saudáveis aí para as maratonas que virão de jogos pela frente. Bom, fora isso, o Arsenal deve ter time completo para esse jogo, né? Então eu apostaria aí em uma escalação com Davi Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e o Hincapié na lateral esquerda. Não acho que o Arteta deva escalar o Calafiori ou o Luiz Skelly ainda, provavelmente, até pelo bom desempenho do Hincapié, ele deve ser titular para esse jogo. Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard. Acredito que, apesar da boa atuação, da excelente atuação do Eze no jogo contra o Spurs, não acho que o Arteta deva colocá-lo como titular para esse jogo, ainda mais tendo o capitão Odegaard à disposição. Veremos, aí fica aquela incógnita, né, entre o Odegaard e o Eze ali desempenhando a função. E aí do lado esquerdo, obviamente, o Declan Rice e o comando de ataque com Leandro Trossard, Vitor Gyökeres e Bukayo Saka. Eu penso que o Arsenal deve ir a campo deste jeito no próximo domingo às 13h30, o Arsenal querendo, obviamente, abrir ainda mais pontos na frente do Manchester City. Lembrando que ainda teremos um confronto direto contra eles, então é importante que a equipe não dê bobeira e some pontos importantes aí nesses jogos que antecedem esse embate direto, né? Essa luta, esse jogo de 6 pontos
que certamente será o divisor de águas aí na briga pelo título da Premier League. Bom, realmente um expressinho, tá? Desse pré-jogo aí de Chelsea e Arsenal e Chelsea, lembrando que o jogo é no Emirates Stadium. Girando a chavinha, mudando de assunto, falando agora de UEFA Champions League, o sorteio aconteceu nesta manhã e o Arsenal conheceu o seu adversário. Trata-se do Bayer Leverkusen, time da Alemanha, que ocupa hoje a 6ª colocação na Bundesliga. O Arsenal joga o primeiro jogo lá na casa do Leverkusen no dia 11 de maio e no dia 17 o jogo da volta cai numa terça-feira, inclusive, a partida diante da equipe do Leverkusen no Emirates Stadium. Vale lembrar que o sorteio, né, com essa data ajuda o Arsenal, porque esse jogo vai anteceder a grande decisão do dia 22 em Wembley contra a equipe do Manchester City. Então é importante que o Arsenal esteja descansado, quem sabe até com a parada resolvida diante do Bayer Leverkusen, para que a gente possa pensar em avançar para as quartas de final. Falando um pouquinho dos confrontos que foram sorteados, o PSG vai pegar o Chelsea, do outro lado da chave isso, tá? O PSG encara o Chelsea, o Galatasaray encara o Liverpool, o Real Madrid encara o Manchester City de novo, mais uma vez. A Atalanta vai pegar a equipe do Bayern de Munique. E agora sim, do nosso lado da chave, Newcastle e Barcelona, Atlético de Madrid e Tottenham. Os Spurs não deram sorte, vão pegar o embalado Atlético de Madrid com o Sorloth goleador, o Julian Álvares, que tem flertado aí com o Arsenal a possibilidade de uma transferência para o verão do ano que vem. Aliás, para o verão, quem sabe ele já deixa sua marca aí nesse jogo. E Bodo Glimt e Sporting de Portugal. Inclusive desse jogo sairá o adversário, o possível adversário do Arsenal. Obviamente a gente aqui torcendo para que o Arsenal avance de fase, passe pelo Bayer Leverkusen, pegará o Bodo ou o Sporting. Eu fiz uma simulação, inclusive, eu vou colocar na tela aí para vocês, dizendo quais são as minhas expectativas para esses jogos, para esses duelos entre PSG e Chelsea. Eu aposto que o Chelsea avança. Galatasaray e Liverpool, eu coloquei que o Liverpool, que o Galatasaray avança. Eu acho que o Galatasaray surpreende o Liverpool, time que está bagunçado ainda, né? Apesar de ter conseguido aí alguns bons resultados, dada aquela apaziguada no clima lá com o Arne Slot e o Mohamed Salah, mas é uma equipe que ainda tem oscilado bastante. Eu acho que o Galatasaray, depois do susto de quase perder a classificação para a Juventus, talvez acorde aí com os jogadores experientes que tem, deve avançar de fase. Entre Manchester City e Real Madrid, eu apostei que o Real Madrid avança, apesar do bom momento do Manchester City, tratando-se de Champions League. Eu acho que o Real Madrid é um time chatíssimo e acho que vai levar vantagem nesse duelo. E por fim, Atalanta e Bayern de Munique, acredito que o Bayern de Munique avance. Do lado de cá, do lado da nossa chave, penso que o Barcelona avança no duelo contra o Newcastle, o Atlético de Madrid passa pelos Spurs e o Sporting avança no duelo contra o Bodo. Sendo assim, idealizando um confronto aí entre Chelsea e Galatasaray, acredito que o Chelsea deva avançar também de fase. E aí entre Real Madrid e Bayern de Munique, acho que o Bayern consegue avançar e eliminar o Real Madrid. Do outro lado da chave, imaginando um confronto espanhol entre Barcelona e Atlético de Madrid, acredito que o Barcelona avance de fase. E aí, num possível enfrentamento entre Sporting e Arsenal, acho que o Arsenal também tem condições de avançar. E aí as semifinais ficariam entre Chelsea e Bayern de Munique e Barcelona e Arsenal. Obviamente que o Bayern de Munique passaria pelo Chelsea, acredito eu, e
aí com muito clubismo, o Arsenal passaria pelo Barcelona, né, descontando aquela grande decisão em que nós perdemos de virada para o Barcelona lá em 2005, enfim. E aí a grande decisão entre Bayern de Munique e Arsenal, que jogaço, hein? Que absurdo pensar nesse jogo, mas eu acho que o Bayern de Munique avançaria, aliás, acho que o Arsenal venceria a grande decisão e conquistaria aí o título inédito da Champions League. Bom, é uma brincadeira, né, pessoal? Simulações aqui que a gente faz, obviamente que tem muita coisa para acontecer, são jogos de ida e volta até a grande decisão, então precisamos imaginar que os cenários mudam, né? Tem todo um calendário, enfim, então é bem provável que a situação das equipes, o momento de cada equipe, de cada jogador, que pode ser um fator decisivo, também mude, então tem muita coisa para acontecer. Obviamente que a gente faz aqui uma brincadeira idealizando quem pode avançar até a grande decisão. Vamos por partes, vamos primeiro pensar no Chelsea agora no próximo domingo pela Premier League e aí sim depois a gente começa a pensar no Leverkusen, que é o primeiro duelo, a primeira das 7 batalhas rumo ao título, rumo a Budapeste, na busca por esse título inédito. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez agradecendo você que ficou até aqui, pedindo para você deixar o teu like, se inscrever no canal. Estamos chegando aí na marca de 300 inscritos, fazendo esse canal crescer, então eu peço que você também compartilhe com o maior número de pessoas que você puder para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas e torcedores apaixonados do Arsenal, assim como eu e você, tá bom? Gente, um bom final de semana a todos, a gente volta no domingo com o pós-jogo de Arsenal e Chelsea, ou se surgir alguma notícia aí de última hora, quem sabe amanhã, sábado, a gente traz aí novidades sobre o Arsenal, tá certo? Forte abraço a todos aí, um bom final de semana, tamo junto e valeu!